conseguimos, quando estudamos os elementos naturais, a gente não consegue perceber, às vezes, o vínculo que eles têm com a nossa vida, né? O relevo, por exemplo, vou citar um elemento que tem a ver com a nossa vida, o relevo ele contribui na formação dos solos. Você vai dizer, mas o solo serve para quê? O solo ele serve, dentre outras coisas, né? O mais forte elemento de vínculo do solo com a vida humana, com a vida em sociedade, é exatamente a alimentação, né? Você tem ligado ao solo a alimentação que acaba garantindo, né, a sobrevivência humana. Isso desde o Paleolítico, né? Isso não é um processo que esse vínculo com o solo ele não nasceu semana passada, né? Depois da novela, não. Ele nasce com o aparecimento do ser humano, né? Aliás, esse vínculo ele fica muito mais forte quando eu passo a cultivar o solo, né? E isso vai acontecer já no Neolítico, que é o pulo do gato aí da Revolução Agrícola, que marca, na verdade, a passagem do Paleolítico para o Neolítico. E, com o tempo, o aprimoramento das técnicas agrícolas vai intensificar o uso do solo. Só que aí nós temos que abrir um parênteses que eu tenho certeza que você já observou em outros assuntos, né? Qual que é o parênteses? Você utilizar o solo de maneira intensiva pode estar escondendo a palavra predatória. E, em sendo predatória, o que eu tenho? Eu tenho desmatamento. Eu tenho técnicas agrícolas rudimentares, ultrapassadas, que no caso aí um destaque grande são as queimadas, né, que é uma estratégia tradicionalmente utilizada para preparar o solo para a agricultura, preparar o solo para renovar uma pastagem. Em ambas as situações, você tem um comprometimento da fertilidade do solo, mesmo a fertilidade que seja artificial, né? Porque o solo, basicamente, ele tem dois perfis de fertilidade. Aquela que ele já tem, que nós chamamos de fertilidade natural, né? E aquela que ele não tem e é acrescentada por ingredientes humanos, que no caso é a fertilidade artificial, né? Tá? Na fertilidade natural, eu posso ter dois elementos que garantem essa fertilidade, que nós chamamos de elementos químicos e elementos orgânicos. Tá? Ah, mas eu posso fazer isso também artificialmente. Lógico que pode. Mas o solo pode possuir esses elementos, mesmo que eu não o use, né? Certo? Mesmo que eu não o use. Quer ver uma situação que vem à minha cabeça toda hora que eu vou falar desse item? Amazônia. A Amazônia é um espaço do Brasil onde o solo, quimicamente falando, é pobre. O solo da Amazônia, quimicamente falando, é pobre. Vírgula. Por outro lado, ele é rico em matéria orgânica. Certo? Então, acaba compensando, né, essa pobreza, né, ligada a elementos químicos, como o nitrogênio, como, né, o calcário e outros elementos, né, compostos químicos aí, que podem trazer fertilidade ao solo também, né? Ah, então, se a Amazônia é fértil, eu posso retirar a mata. Pois é, mas o segredo da fertilidade amazônica é a mata. Caso eu retire a mata, eu estou retirando também parcela significativa dessa fertilidade amazônica. Tem uma frase muito utilizada sobre a Amazônia, que eu gosto de empregar, que é: a floresta ela se sustenta dela mesma.
né? Quer dizer, ela tira dela mesma, né, os recursos vitais para a sua existência biológica. Aí eu estou na praia da Angélica um pouquinho. Tá? Quando eu retiro a mata, eu estou retirando a vida dela. Né? Aliás, tem não é uma lenda, é uma crendice, uma tradição de algumas tribos indígenas, né, que na mata eu tenho um espírito vital, né, que eles chamam de vixia, né? E se você retira a mata, você está retirando esse espírito vital, que, por sinal, olha a sabedoria tradicional indígena, retirando esse vixia, eu também estou retirando a energia vital que mantém o povo indígena vivo, né? Com condições adequadas de sobrevivência, obviamente no ritmo que eles têm, que não é o nosso ritmo, né? Bom, vamos tocar no ponto aqui, que o ponto tem a ver com imagem, né? Não tem jeito de falar disso sem as imagens. Então, começaremos aqui com um item que está ligado aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer a caretinha nossa ali, parece a caretinha, tá? Um item que está aqui, que é o item pedologia. A pedologia é, na verdade, o estudo dos solos, né? É uma área da ciência, né, que avalia o estudo dos solos. Você vai dizer, mas esse estudo dos solos é feito por quem? Pelos pedólogos, né? Sim, né? Só que na prática hoje a ciência agronômica, né, ela está muito vinculada aos solos, né? Ela já era vinculada, né? Hoje muito mais do que ontem, até porque os países hoje, o Brasil, a China, o Japão tem uma carência de solo danada, né? Os Estados Unidos, nessa turbulência toda aí dos últimos dias, né? O México e vários outros países aí, eles são responsáveis, né, por tentar garantir para as suas populações segurança alimentar. É fácil para o Brasil? É fácil. O Brasil é um celeiro agrícola. O Brasil tem muito solo, tem muito espaço agricultável, né? É fácil para a Austrália? É fácil. Agora, quando você vai para espaços onde a existência do solo não é tão grande, aí o calo aperta. E aperta feio, né? Que é o caso de espaços que nós vamos ver lá na frente, que estão num acelerado processo de desertificação, de erosão, porque isso significa perda de espaço agricultável. E na perda de espaço agricultável, o que vai acontecer? Simplesmente, né, eu vou ser forçado a produzir menos alimentos ou a utilizar técnicas agrícolas modernas, o que eleva o custo médio dos alimentos. E isso também não é negócio, né? Porque, na verdade, eu tenho que ter competitividade, e na competitividade eu não posso fazer com que o alimento seja tão caro. Até porque grande parte do alimento, é importante lembrar isso sempre, grande parte do alimento produzido no mundo não é alimento. Não é para matar fome, né? É para virar ração, é para virar combustível, é para virar matéria-prima, né? O Brasil é um dos maiores produtores de algodão. Algodão não é alimento. O máximo que vai virar de alimento de algodão é farelo de algodão pagado, né? O algodão é matéria-prima para a indústria têxtil. Importante, ninguém está falando que não é importante. Só que o uso que se faz do solo hoje é um uso mais com foco econômico do que de subsistência. Isso é outro dilema que a geografia ela convive com ele, né? Tá? Para que eu tenho solo? Para me alimentar? Isso acontece muito? Já aconteceu mais. Né? Haja visto que você pega o sul de Minas aqui por referência e uma boa parte do sul de Minas é dominado pelo café, que nem alimento é. Né? Eu adoro café, mas não é alimento. Né?
É uma bebida aromática, tarané, tarané, tá bom, né? Mas não é alimento. E a grande parte do sul de Minas dominado pela cultura, né, cafeeira, que tem a ver com a história do Brasil. Aí eu faço um link com a história do Brasil, né, com o período de ocupação do sul de Minas, que é um período mais recente. Nós temos um período mais antigo, ligado à mineração, e depois um período mais recente, ligado à expansão cafeeira, que chegou também aqui na nossa região. O primeiro destaque que eu coloco aqui dessa nossa conversa sobre solo, eu fiz questão de colocar, vou ter que tirar esse feiudo daqui, quais são as utilidades do solo? Para que eu fico estudando o solo? Porque ele purifica a água, ele reduz contaminantes, né? Ele tem um papel de filtragem, ele sequestra carbono, assim como as árvores, né? Lógico que num trabalho de parceria aí com a vegetação. Ele fornece alimentos, combustível, fibras, no caso aí que eu citei o algodão, herança cultural, né? Você tem aí a parte arqueológica aí ligada aos solos, fornecimento de materiais de construção, base para a infraestrutura humana, para fazer casa, para fazer ponte, para fazer estrada, né? Fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, importantíssimo, importantíssimo. Voltamos à Amazônia. Encrenca ligada à Amazônia é o quê? Biopirataria, né? A saída de recursos da Amazônia para fins não muito legais. O solo tem um papel também do quê? Regular enchentes. De novo, num processo de parceria com quem? Com a dona que está ali atrás. Quem que é a dona que está ali atrás? Vamos ver quem que é a dona que está ali atrás. A árvore, certo? A vegetação. Né? É sempre importante frisar, né? Elementos naturais, o solo, o clima, o relevo, a hidrografia, né? Eles têm uma relação de interdependência. E a vegetação ela funciona assim como a cereja do bolo. E, infelizmente, é o elemento mais frágil, né? Que geralmente é atingido primeiro por ações humanas. O habitat para organismos, né? No caso aí, importantes para esse trabalho de renovação da fertilidade do solo, a ciclagem de nutrientes vai e volta, né? Ligado de novo à Amazônia, não precisa ser na Amazônia, não, vamos colocar aqui a Mata Atlântica, aqui em Passa Quatro, né? O que eu tenho? Eu tenho uma produção constante, uma renovação constante, processo de fotossíntese, né? Eu estou produzindo o que eu vou consumir, né? Certo? É aquela história de Amazônia, pulmão do mundo, né? Pois é, eu estudei dessa forma. E hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Hoje nós sabemos que a Amazônia ela é o pulmão dela mesma. O que ela produz, ela consome. Não é que a Amazônia não seja importante por isso. Ela é importante porque ela faz uma redistribuição de energia. Ela equilibra termicamente uma grande parte da superfície terrestre. E o solo também tem esse papel de regular a questão climática, regular a temperatura, né? Por exemplo, o solo consegue ter esse papel, certo? Agora, o que é solo? Está aqui, bonitinho. Decomposição de rochas, que ao sofrer intemperismo, quem faz esse intemperismo? Voltamos no assunto relevo, quem faz? A temperatura, o vento, a chuva, né? Certo? A ação da água. E aqui, muito legal esse trabalho feito aqui, né? Que mostra as 4 etapas da evolução do perfil do solo. Desde a rocha recém-exposta, que em alguns materiais coloca como rocha matriz, mas a rocha matriz ela está aqui embaixo. Está aqui. Ó. Até o solo jovem, que nós chamamos de litossolo, né? É o solo que está uma camada fininha. Aqui nós já temos várias camadas, horizonte A, C, e o R continua diminuindo, né? Que eles chamam de cambissolo, tá? Que é um solo intermediário, e o solo maduro, que é o solo podizólico. Os nomes esquisitos, é verdade. Um solo amadurecido, né? Que aí você já tem os horizontes bem definidos, o A, o B, o C. Só que esse horizonte, aqui eu trouxe uma outra definição para vocês, né?
mais abrangente, a definição da FAO. O que é a FAO? É o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, assim, mas o que envolve isso, né? É a superfície sólida, tá? Os atributos da biosfera, né? Que aí eu junto o quê? Atmosfera, solo, geologia, hidrologia, tá? E com isso eu garanto o quê? O assentamento humano e as atividades humanas do passado e do presente. Lógico que a FAO analisa o solo para a utilidade humana. Se fosse uma outra entidade, provavelmente analisaria o solo do ponto de vista ambiental, que é um ponto de vista importante, tá? Agora, chegamos à litosfera. A litosfera é a camada, né, onde o solo fica. E o solo fica com matéria orgânica, o solo fica com sais minerais, e lá embaixo tem a famosa rocha matriz. A rocha matriz ela vai contribuir para a fertilidade do solo, tanto para a fertilidade quanto para a infertilidade. Tanto para trazer fertilidade como para trazer infertilidade. O grande exemplo que nós vamos ver é o exemplo do basalto. O basalto que não está aqui, não. Aqui eu trouxe o desenho mais adequado para mostrar os horizontes do solo. Coloquei uma vaquinha ali em cima, tá? E nesses horizontes do solo eu consigo perceber que tipo de rocha eu vou ter na sua formação. Você vai dizer, mas se eu tenho mais arenito, só tem mais arenito, o solo tende a ser mais arenoso. Mais arenoso significa que ele é mais fértil? Geralmente não, né? Porque o solo arenoso ele é mais poroso, ele facilita a infiltração da água. Então ele não consegue segurar materiais que principalmente de situação orgânica, diferente da argila. Nós vamos ver daqui a pouco. A argila é um espaço mais o quê? Mais impermeável. Então ela vai não só segurar a água, ela não vai sugar a água, ela vai segurar a água, e nesse segurar a água ela segura materiais também que são importantes para aumentar e garantir a fertilidade. Último desenho aqui sobre formação de solo, porque aqui eu já tenho o solo maduro, e nesse solo maduro eu tenho o humus. Você vai assim, o humus é o quê? É a camada de matéria orgânica, né? Mas o humus, então, tem a ver com a parte lá que o Adriano já comentou sobre o Egito? Também. Só que o solo do Egito é o que nós chamamos de... Aliás, nós temos 3 tipos de solo básicos, né, que você vai ver, né, na próxima imagem. Vamos passar para a próxima já. Tá? Os solos eluviais, aluviais e orgânicos. Você vai dizer, nossa, mãe! Qual que é a diferença? Orgânico, o próprio nome já diz, né? Os solos umíferos, os solos da Amazônia são solos orgânicos. Só que tiveram uma falta de sorte danada que, além de ser orgânico, o solo amazônico é um latossolo. O que é um latossolo? É um solo de área tropical. Certo? E sendo de área tropical, se eu não protejo a vegetação, esse solo umífero perde matéria orgânica. E aí ele entra num processo de degradação, que na área tropical tem 2 formatos, que daqui a pouco nós vamos ver, né, que é lixiviação e laterização. Agora, qual que é a diferença de eluvial e aluvial? O eluvial, ele é formado ali mesmo, né? Ele é uma formação interna. A terra roxa, por exemplo, é um solo eluvial, ela está formada ali, né? Na decomposição do basalto, que é a rocha vulcânica, a rocha matriz. O aluvial é o solo ligado à sedimentação, ao transporte feito pelos rios, ventos, né? Que agentes externos vão sedimentar, vão carregar material e vão formar os solos de várzea. Aí você fala assim, mas então eu estou achando que o solo lá do Egito, lá do Nilo, pois é, seria um solo predominantemente aluvial, né? O transporte feito pela água, principalmente no período das enchentes, né, vão garantir uma fertilidade às margens do rio Nilo, que historicamente foi importante para a ocupação humana. Beleza? Beleza. Agora, o arenoso, o argiloso, eu fiz questão de trazer essa figura aqui, porque essa figura mostra
uma diferença básica, né? Tá? Um termo que nós usamos muito na roça, eu que vivi na roça um tempo bom da minha vida, é o solo que tem liga. O solo arenoso ele não tem liga, né? Ou, num termo técnico aqui, ele esfarela, né? O argiloso não, ele tem liga. E solo que tem liga é solo que tem, geralmente, mais fertilidade. Fertilidade que eu digo, fertilidade natural, né? Dá para tirar leite de pedra, ou seja, dá para você produzir num solo arenoso. Bom, você vai gastar para recuperar esse solo artificialmente, né? Nesse gastar artificialmente, evidentemente que você vai ter um custo maior. Então, é preferível o quê? É preferível fazer o que a maioria dos seres humanos fazem. Eu uso o solo, mesmo arenoso, à medida que ele perde a fertilidade natural dele, eu vou substituindo esse solo por outro solo. Só que isso detona quem? Detona os espaços naturais da Mata Atlântica, do Cerrado e agora a última grande fronteira agrícola, a última grande fronteira pecuária do mundo, a Amazônia, né? Que está ralando aí nos últimos anos com o crescimento do desmatamento, certo? Agora, aqui eu já vou falar um pouco, né, não só do processo de formação que está aqui, mas eu vou falar um pouco do trabalho, de novo, do intemperismo que nós já falamos lá atrás. Tá? O químico ligado à água, o físico ligado à temperatura, a ação do vento, a ação eólica, a ação do gelo, né, no caso dos extremos da Terra. Aqui eu estou falando de quem aqui? Aqui eu estou falando de tundra, né, vegetação de área mais fria, né, e à medida que eu vou afastando para áreas mais quentes, eu vou ter, né, um outro tipo de vegetação ligada ao solo. Agora, se eu caminho para pensar na destruição, eu estou vendo que o solo ele tem uma formação muito mais antiga do que a gente, né? Por quê? Porque nos momentos geológicos da Terra, eu tive momentos onde o solo teve a ação do intemperismo químico, físico, desculpa, primeiro, temperatura, e depois a ação do intemperismo químico, a ação da água, né? Só que a ação da água é um processo mais recente, né? A ação da temperatura é um processo mais antigo. Tá? Agora aqui, pessoal, a gente mata a charada sobre erosão e sedimentação. Aqui tem um errinho aqui que a gente até pode corrigir. Solo íngreme, né? Aqui está íngreme, né? É íngreme, tá? O solo o relevo íngreme, o relevo acidentado, ele facilita a erosão. Desde que eu não possua o que aqui? Eu não possua vegetação. Se eu possuir vegetação, o que vai acontecer? Se eu possuir vegetação, eu tenho proteção ao solo. Agora, não possuindo vegetação, e é isso que aperta, desculpe o palavreado, mas isso que aperta o berne aí, porque no vídeo que eu coloquei no grupo lá, vai mostrar para vocês que a detonação do espaço acidentado, o prejuízo fica com o ser humano mesmo. Porque se eu tenho um terreno aqui, esse espaço ele está desocupado pela vegetação. O que vai acontecer? Esse espaço desocupado pela vegetação, quer dizer, a vegetação não está aqui, a erosão vai ser maior. Só que aí eu perco, né, esse espaço aqui para a agricultura, eu perco esse espaço aqui para pecuária, que seja. Esse espaço aqui não é muito propício para a pecuária, né? A pecuária, apesar de ser praticada aqui, ninguém está falando que não é, mas a pecuária ela é mais apropriada, né, em espaços de terreno pouco acidentado. Tanto é que você sabe que tem espaços do Brasil enormes, né, que são muito aproveitados para a pecuária, que é o Pantanal, que é o sul do Brasil, que são espaços pouco acidentados. Então, a ocupação da pecuária, né, foi tranquila para o ser humano, negativa para a natureza. Né? Nem sempre que é tranquilo para o ser humano é positivo para a natureza. Geralmente não é positivo para a natureza.
né? Com raríssimas exceções, né? Dá para você pensar em algo que um ano sim, o outro também cai no Enem? Dá para você usar o solo de maneira sustentável? Eu não diria que dá, eu diria que é necessário, né? Necessário pensar na utilização do solo de maneira sustentável. Sem essa sustentabilidade do solo, o prejuízo é de quem? É nosso. Só que não é só nosso. O prejuízo também é o quê? Ambiental. Porque eu vivo no Brasil. O Brasil tem essa porretada de solo, porque o espaço é grande, né? O argissolo, o latossolo, o nitossolo. Você vai, mas eu vou ter que guardar isso tudo? Bem capaz, né? Basicamente, você tem que guardar aqui, ó, o argissolo, o latossolo e o nitossolo. O latossolo, que é o solo típico de área tropical, o nitossolo, que é o solo de origem vulcânica, aquele que eu falei para vocês 300 mil vezes, a terra roxa, e o argissolo, que é o solo argiloso, né? Os demais aqui é mais para conhecimento de engenheiro agrônomo, tá? Mas, então, o que eu tenho no Brasil? Você vai dizer, mas esses nomes esquisitos eu vou ter que guardar? Ó, salmourão e massapê é formado pela decomposição do calcário, tá? O salmourão de rochas graníticas. E tanto um quanto o outro tem uma fertilidade legal, né? A terra roxa ligada à decomposição do basalto. E o aluvial é o solo que acompanha o leito dos rios. Aquilo que eu já falei para vocês, o trabalho de mobilização de transporte que é feito pela própria natureza, pela chuva, pela água do rio, pelo vento, tá? Agora, o que é importante guardar que eu falei, né? Que cai muito terra roxa, porque eu posso vincular isso com história, com expansão do café, né? Tranquilamente. O latossolo. O latossolo, ele tem várias tonalidades, né? Vai do vermelho até o vermelho amarelo, né? Esquisito, né? Esquisito nada, pessoal, é solo tropical, né? É ação do quê? Ação do calor, ação da umidade. Calor e umidade, área tropical, né? Tem temperatura alta e tem umidade. Isso deixa o solo mais profundo. Outra questão importante, o solo mais profundo, ele facilita a ocupação humana. O solo mais raso, ele dificulta a ocupação humana. Tá? Todo o solo do Brasil é profundo? Não. Nós temos um espaço do Brasil onde o solo é raso. Que espaço é este? Que espaço é este? Sertão nordestino. Espaço tropical, semiárido, quantidade de chuvas menor, o que vai contribuir para que o volume do solo seja mais raso, o que acaba dificultando a presença humana. Nada que o ser humano não possa corrigir também, tá? Se o rio Nilo é fundamental para a ocupação do espaço no continente africano, o Rio São Francisco também tem uma semelhança nessa ocupação, nessa utilização do espaço no sertão nordestino. Tanto é que ele é apelidado de Nilo brasileiro. Você pode usar o Nilo para essa finalidade, né, de ocupação do solo para a agricultura, pela pecuária, aqui no Brasil também com o Velho Chico, né? E o Velho Chico com a fruticultura irrigada, tema também muito presente aí. Agora, já que nós estamos falando de solo tropical, mar utilizado, ou seja, desmatamento, uso de queimada, eu vou ter ali dois processos de destruição. Esse segundo lambido aqui do meio, que eu coloquei aqui, é mais para quê? Para mostrar que eu não posso manter no solo uma relação de excesso. Dá um exemplo de excesso. Excesso de matéria orgânica. Mas essa matéria orgânica vai vir do quê? Vai vir da atividade agrícola. Vem a chuva, uma parcela dessa matéria orgânica vai para onde? Para os cursos d'água. E esse espaço vai ser o quê? Eutrofizado, prejudicando a vida animal e a vida
vegetal nativa. Agora, o que mais cai de processo negativo sobre o solo tropical? Lixiviação e laterização. Como que elas ocorrem? São processos distintos? Não, eu diria que lixiviação e laterização são processos casados. Um depende do outro. Né? Como assim? Lixiviar e laterizar são processos complementares. Tá? A lixiviação ela ocorre antes da laterização. Isso, acertou. Lixiviar quer dizer aquele espaço fértil do solo vai ser retirado. Quem que vai fazer essa retirada? A chuva. Né? Depois da lixiviação, outro processo. Qual que é o outro processo que vai vir? O outro processo que vai vir é a laterização. Esse processo de laterização é uma aula de química. Porque você vai ter o quê? A produção de óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro. Né? Eu costumo brincar, não sei se vocês gostam, também não gosto tanto assim, não, mas brinco que o solo ali vira uma música do Jorge Mateus, né? Qual que é essa música? E aí já era. Né? Porque aí esse espaço do solo totalmente degradado. Tá? Totalmente degradado, é lógico que a erosão também contribui para isso. A erosão ela tem um papel significativo nessa destruição do solo. Né? Nós já falamos sobre ela quando falamos de relevo, que tem a ver com relevo também, porque a erosão é um agente externo. Tá? E os principais elementos da erosão, deixa eu só diminuir um pouquinho, é o quê? A chuva, o rio, o mar, o vento e o gelo. Né? E eu tenho uma erosão que eles chamam de erosão splash, né? É a erosão vinculada à chuva. A chuva bate no solo, o solo sem proteção, o processo erosivo vai ser mais forte. E, finalmente, nós chegamos às formas da erosão da água. A água vai trazer que tipo de erosão? Olha, eu até vou produzir aqui para vocês esse espaço aqui, ó. Vou colocar uma seta aqui, porque esse espaço, o sulco que está aqui, geralmente ele vai aparecer com outro nome. Tá? Ele aparece com um nome esquisito, né, para variar, que é o nome ravinamento. Assim, mas que nome mais esquisito. Concordo com vocês, acho o nome também muito esquisito. Mas é o nome técnico. Né? Nome técnico. Ravinamento. Ravina, sulco. Sulco, buraco. Buraco, é um termo comum. O que vai ter na paisagem? Buraco. Só que antes de ter esse buraco, teve a erosão laminar. O que é erosão laminar? De novo, solo desprotegido, certo? Desprotegido. Vai ser o quê? Transportado. A camada de cima do solo, o horizonte O, lá de cima, vai ser transportado pela chuva, formando buraco. Só assim, mas o buraco já não é a vossoroca? Cuidado. Não. A vossoroca é o estágio final da erosão hídrica, que é o que você está vendo aqui. É o que você está vendo aqui. Né? Nesse estágio, a erosão ela já atingiu o lençol freático. Né? Mais um momento em que o espaço natural fica comprometido por ações humanas. Você vai dizer, mas eu não estou vendo ação nenhuma aqui. Você está vendo sim. Esse espaço aqui é um espaço transformado, é um espaço de desmatamento, conforme está mostrando na figurinha aqui. Mas aqui na foto, dá para perceber. Aqui, então, mais ainda. Tá? Porque além de contribuir para a vossoroca, eu vou fazer o que com o curso d'água? Eu vou fazer com que o curso d'água seja o quê? Seja assoreado. E o assoreamento é outro dano muito forte do mau uso do solo pelo ser humano. Certo? Agora, voltemos aqui um pouquinho, né, e vamos falar algo que não está aí na apostila, mas eu acho conveniente destacar até para a gente finalizar essa nossa aula. E o solo nas cidades?
Ele apresenta degradação? Sim. Ele apresenta degradação pela ocupação de áreas de risco, principalmente pela população mais pobre, como acontece aqui em Salvador, nesse espaço, tá? Como acontece aqui nesse espaço, se não me falha a memória, da Grande São Paulo, só que aqui você percebe o quê? O assoreamento, você percebe aqui o depósito de lixo em local inadequado, né? E a ocupação de área de risco, ó. Morro, beira de córrego. Morro, beira de córrego, terreno assoreado. Assoreado por quê? Porque no lugar da mata ciliar, a mata daqui e a mata daqui, agora é casa, agora é bairro, agora é favela, é condomínio, né? Só que condomínio, geralmente, você vai ocupar espaço onde o risco de enchente é ridículo, tá? Então, esse desenhinho que você já deve ter esbarrado ele nas suas redes sociais, ele é muito significativo para mostrar o quanto o assoreamento ele chega e ele vai contribuir para a ocorrência de enchentes, certo? E contribuindo para a ocorrência de enchentes, eu tenho o quê? Deslizamento de encostas. Ó, casado, ó, sem a vegetação, que protege, eu vou ter o quê? Eu vou ter risco de enchentes, alagamentos, deslizamento de encostas. Isso é muito sério. Todo ano, geralmente, eu tenho encrenca. Tive encrenca esse ano aqui em Minas Gerais, tive encrenca no Espírito Santo, tive encrenca no Rio de Janeiro, vinculado ao desmatamento. Tá. Ah, mas eu não percebo isso. Nós cometemos absurdos. No Rio de Janeiro, você viu lá prédios mal construídos que caíram, ceifando a vida de algumas pessoas, né? E não é só a vida de algumas pessoas, é a vida de famílias inteiras dilaceradas por catástrofes evitáveis, né? O espaço urbano mal utilizado, ele contribui para esse tipo de situação que você está vendo aqui, tá? Agora, seguindo aqui, mudei de assunto de novo? Não, é o último foco que também não está lá, mas eu acho que é importante vincular ao assunto solo. Desertificação. Ah, mas desertificação é a natureza que causa. Através da ação humana ou processo natural. Tá? Ação humana, posso aqui tranquilamente destacar, ação humana, vou colocar o quê? Vou colocar, não vou colocar nada, né? Mas dá vontade de colocar uma estrelinha aqui. Vou colocar uma estrelinha aqui. Ó. Ação humana, estrelinha menor. A estrelinha menor aqui. Não precisa colocar tão menor, né? Estrelinha aqui, ação humana. Mas também pode ser um processo natural. Né? Pode ser um processo natural. Só que o ser humano, no processo de desertificação, importante citar aí, o ser humano geralmente ele tem uma participação boa. De novo, o que o ser humano vai aprontar para uma área virar deserto? Ele vai desmatar. Ele vai utilizar o solo de maneira desenfreada, ele vai usar técnicas agrícolas rudimentares, né? E com isso, o que vai acontecer? Olha o espaço do mundo que corre o risco de virar deserto. Olha aí. E não é só nós, né? Tem no Brasil, mas olha o continente africano. Olha a Ásia, pessoal. Olha a Austrália. Sorte que lá tem pouca gente, né? Estados Unidos, olha a situação. E o Brasil tem um pedacinho aqui, que nós vamos ver mais de perto agora, tá? Porque aqui não mostrou tudo. São dois espaços do Brasil onde a destruição do solo por desertificação é muito séria. Tá? É o sertão nordestino e o sudoeste do Rio Grande do Sul. Sertão nordestino e sudoeste do Rio Grande do Sul.
Só que toma um cuidado, né? Porque isso é uma pegadinha filha da mãe para quem vai fazer vestibulares um pouquinho mais apertados, né? Que é o processo do sul do Brasil não se chama bem desertificação. Lá nós chamamos de arenização. Certo? Então, o espaço lá já era arenizado, né? Certo? Havia uma formação de areais. A vegetação se forma por cima, vegetação rasteira, né, chamada pampa gaúcho, não sei o quê, facilitou a ocupação da pecuária. O uso constante da vegetação, o pisoteio do gado, por exemplo, retira a vegetação com o tempo. Essa retirada expõe o areal. E aí nós temos o quê? O trabalho da água, o trabalho do vento, fazendo com que ocorra a expansão do areal, que visualmente parece deserto. Mas o que ocorre aqui, vamos voltar no mapa, aqui é a arenização. Aqui, desertificação. Certo? Então, importante destacar essa diferença aqui e aqui, né? Sertão nordestino, desertificação. Sudoeste do Rio Grande do Sul, arenização. No fundo, o solo está indo para o beleléu, mas são processos naturais, acelerados por ações antrópicas, que ocorrem com um formato diferente. Aparentemente, visualmente parecido, mas aqui desertificação, aqui arenização. Certo? E para finalizar, um recadinho aí do nosso amigo Vitor Hugo. É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Mais uma vez, um chute na nossa canela para finalizar a nossa aula. Certo? Colocaremos exercício para vocês daqui a uns 5 minutinhos, né, lá no grupo lá. Espero que vocês façam. E hoje mesmo tem um gabarito. Tendo dúvidas, pessoal, vamos usar o mês de junho, de julho, né, e para tirar dúvidas, né? Pode me usar à vontade, né, lá no WhatsApp, né, para que eu tire dúvidas de vocês. Não tenha medo, né, não precisa colocar no grupo lá, pode colocar particularmente, não tem importância nenhuma. Tá certo? Amanhã nós continuamos, só que amanhã, não sei se vocês perceberam, a gente está mais envolvido agora com toda a área de humanas. Então, vamos embrenhar aí na filosofia, na história também, para auxiliar vocês a passarem esse período mais turbulento. Tá joia? Um abraço, até amanhã, mas daqui a pouquinho fica de olho lá, tem um exercício lá para vocês. Tá joia? Abração aí. Boa noite, Evaldo. Boa noite, tudo de bom. Tá? É a Priscila? Sim. É, como é que você tá? Tranquilo? Como é que tá a Iroca aí? Frio. Muito frio. Muito frio, muito parado também, né? É. Teve uma turma aí que subiu lá no pico, lá, você foi, não? Não fui. Povo corajoso, hein? Daniel, Mariana, o pessoal que eu dou aula lá, eu vi as fotos dele lá, falei, nossa, que coragem, não tem essa coragem, não. Abração aí, tá? Tudo de bom. Você chegou a fazer o simulado já, não? Ainda não. Tá, vamos fazer então, até amanhã, hein? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.